Vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor, estarmos aqui nessa tarde, buscando maiores conhecimentos a respeito da doutrina espírita, a visita de nosso caro Marco Milani, sobre esse tema tão importante da iluminação do pensamento acadêmico, entrando nos domínios do Espírito. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudos e de tomada de maiores luzes para a nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixe cairmos em tentações, livra-nos de todo mal. Senhor Deus, o reino, o poder e a glória, todo sempre. Assim seja. Boa tarde a todos, bem-vindo a todos. Então, hoje temos aí a oportunidade de receber o Marco Milani para essa palestra, como vocês estão vendo, sobre o panorama da pesquisa acadêmica sobre o Espiritismo no Brasil. O Marco atua no movimento espírita paulista desde 1988. Ele é diretor atualmente da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, a USE, na Distrital Lapa, e coordena o curso de expositores da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Também é membro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Profissionalmente é economista e professor universitário. Vamos dar bem-vindo ao Marco aí. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação voltar a Montreal. A proposta que nós temos hoje, né, justamente seria trazer um panorama de como o Espiritismo ele está sendo tratado dentro daquilo que nós chamaríamos de ambiente científico, de mundo acadêmico, né? Então, a proposta da nossa apresentação é justamente deixar de uma maneira bem clara como é que esse lado de pesquisa ele está sendo desenvolvido sob a temática espírita. Todo mundo já ouviu falar que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Já ouviram falar assim? Pois é. Filosofia fica meio óbvio, né? Que são as respostas das questões existenciais, né? Quem somos, para onde viemos, para onde iremos e tal. A parte aspecto religião também fica bastante objetivo quando a gente pega, olha o lado moral e coloca Jesus como nossa referência de conduta em termos de postura. E essa ligação com Deus, obviamente, muito desse vínculo que nós temos. Na parte de ciência, a gente vai ver como é que Kardec compreendia essa questão da ciência e se o Espiritismo mesmo, hoje, ele pode ser considerado ciência. Porque a gente tem a mania de falar, não, o Espiritismo é ciência. Por quê? É uma questão que a gente vai começar a desenvolver, tá? Esse tema aqui, ele foi apresentado lá em Toronto agora no final de outubro, naquele evento do Jornal Espírita, né, que o Alexis estava lá também. Quem mais? Roberto. Está lá, está atrás da câmera. Cadê o Roberto? Muito bem. O Roberto está atrás da câmera, ele não vai aparecer. Então, esse tema nós discutimos lá, mas a proposta foi apresentar o papel da Liga de Pesquisadores que a gente tem hoje no Brasil, que na verdade reúne também pessoas de outros locais, inclusive a nossa proposta é que canadenses ou pessoas morando no Canadá também possam se unir à Liga. Tá? Muito bem. Então, o nosso objetivo em uma hora, nós abordarmos esse tema. Não, deixa eu ver. Eu não testei isso aqui. Você sabe como funciona? Então é só trocar a página. Pronto, já achei. Não, eu troquei, já está funcionando. Não, pode deixar. Eu descobri, tá bom.
Se mudar de repente. Certo, vamos mudar. Não foi um espírito desencarnado. Muito bem. Qual que é a proposta, então? Falarmos rapidamente dessa questão do espiritismo e do que nós entendemos por paradigma materialista, que efetivamente constrói aí uma série de argumentos e as ideias que nós temos no mundo científico, baseados muito no paradigma materialista. Vamos falar sobre, efetivamente, como é que está a pesquisa acadêmica sobre o espiritismo no Brasil. Por que no Brasil e não no Canadá? Né? Porque esse trabalho foi feito já há algum tempo e quando ele foi feito, ele voltou-se para o Brasil. Vamos falar da Liga de Pesquisadores, vamos introduzir, apresentar a Liga, o que ela faz, qual é a proposta, e no final a gente pode trocar ideia também sobre essa nossa proposta. Não pode deixar, Roberto, eu estou trocando. Muito bem. Eu só coloquei a pilha, não coloquei. Não tem problema. Todos aqui são espíritas já com uma certa familiaridade ou tem alguém chegando pela primeira vez, vindo recentemente? Fotógrafo também? Obrigado. Tem um botão. Peraí que eu vou testar agora. Então tá bom. Muito bem. Como a gente tem o... Não tem o pointer? Não. Como a gente tem uma sequência histórica para a gente começar a entender um pouquinho de onde vem essa ideia de que o espiritismo também é ciência, né? E como é que surge o espiritismo, vamos só relembrar aqui. No meio do século XIX, muito antes de nós discutirmos isso daqui, vamos só relembrar aqui pertinho dos Estados Unidos. Por sinal, Hydesville é aqui perto de Montreal. Pois é. Dá para ir de carro, provavelmente. Né? No meio do século XIX, uma onda de espiritualismo tomou conta dos Estados Unidos. Varreu os Estados Unidos, tanto é que do norte ao sul dos Estados Unidos nós temos até hoje reflexo dessa onda espiritualista que nós tivemos nos Estados Unidos no meio do século XIX. Um dos fatos considerados simbólicos, né, representativos dessa onda foi em Hydesville, com as irmãs Fox, em 1848. Algumas pessoas começam a atrelar a história do espiritismo nesse fato das irmãs Fox. Só que nós vamos fazer um parênteses aqui. Nesta época, dessa onda espiritualista, Kardec ainda não tinha feito nenhum tipo de estudo, ele nem se chamava Kardec ainda, era professor em Baiú. Por quê? Essa onda atravessou o Atlântico e estava na Europa. Na Europa, ela também tomou conta de alguns locais, principalmente aqueles que tinham mais contato com os Estados Unidos, as grandes capitais, né, e em particular a Inglaterra e a França. E essa chamada diversão que se fazia nas casas, chamadas mesas girantes, ela é fruto dessa onda espiritualista que veio dos Estados Unidos. Então, quando a gente começa a falar, Kardec tomou contato do espiritismo vendo as mesas, mas da onde veio as mesas girantes, né? Então, essa onda espiritualista, ela, na Europa, ela estava bastante difundida também em alguns locais que tinham vínculo com os Estados Unidos, e se fazia por diversão esse tipo de situação, de fenômeno. O que eram as mesas girantes? Basicamente, as pessoas se sentavam em volta de uma mesa, com as suas mãos repousando sobre a mesa, e se a experiência desse certo, essa mesa se movimentaria para cima, para baixo. Uau, agora que eu reparei, eu estava pensando, por que é tão alta essa mesa? Ela está flutuando. Ela está se movimentando. Nossa! Primeira coisa que eu vi, eu não sei. Está se movimentando. Obviamente essa foto é representativa, né? Nós vamos imaginar, mas ela basicamente assim. E o que acontecia nesses momentos de mesas girantes? As pessoas, elas encaravam isso como uma diversão e não exploravam o sentido que poderia estar por trás dela.
Essa mesa, ela se movimentava com uma característica. Ela poderia responder se alguém perguntasse alguma coisa. Como que a mesa vai responder? A mesa teria. Como que a mesa responderia? Pelos movimentos e pela batida que ela poderia produzir, uma batida ou duas batidas, representando sim ou não, as pessoas interagiam com esse fenômeno. Esse fenômeno, ele é posterior ao que também já as irmãs Fox faziam quando elas descobriram, né, dentro do fenômeno, só relembrando, o espírito que se comunicava com as irmãs, ele começou a se comunicar por meio de batidas, né? E esse fenômeno tomando conta da Europa, obviamente, em 1855, Kardec, que estava em Paris, e não era Kardec, era o professor Rivail na época, ele foi convidado para participar de uma dessas sessões familiares onde se promoviam esses fenômenos. E Kardec, cientista, ele falou exatamente isso, Alex. Só vou se me provarem que essas mesas de fato têm músculos e nervos para se movimentar, porque no primeiro momento ele achou que isso fosse algo sem muito sentido para fundamentar a experiência. Em 55 ele foi numa dessas reuniões. Em 55. Na verdade, desde 54 ele já tinha sido convidado, mas em 55 ele foi. A história disso está em obras póstumas, depois se alguém quiser se aprofundar. Kardec foi em Paris. E ele se deparou com um fenômeno. E ao se deparar com o fenômeno, ele viu que aquilo efetivamente tinha algo por trás, que promovia aquela reação. E a partir daí, ele começa a procurar entender, ele quis saber o que era, a descobrir a origem daquele fenômeno. E ele diz lá no Livro dos Espíritos, na introdução, que inicialmente essas manifestações, elas basicamente se limitavam à resposta simples, sim ou não, pelos movimentos e pelas batidas. Só que na mesma época, também as comunicações com essa fonte chamada inteligente, também estava sendo aperfeiçoada. Não foi por Kardec, porque a onda espiritualista já estava lá na Europa e nos Estados Unidos. A cesta de bico, que é um instrumento também que se utilizava na época para fazer a comunicação, e até depois a mediunidade mais direta, como nós conhecemos. Mas só aí que a mediunidade passou a existir no mundo? Claro que não, né? Desde os primórdios da humanidade a gente tem manifestações mediúnicas, eu chamo de mediunismo, né? Só que de uma maneira voltada para a construção de um arcabouço teórico, aqui a gente começa a entender o marco referencial que a gente tem de doutrina espírita. A doutrina espírita surge no meio da onda espiritualista, mas não que as irmãs Fox elas tenham sido o marco inicial da doutrina espírita. Naquele livro do Conan Doyle, que em português traduziram História do Espiritismo, mas não é História do Espiritismo o título original em inglês, é História do Espiritualismo, porque o conceito de espiritualismo é o conceito que tem nos Estados Unidos e que depois foi para a Inglaterra e para a Europa. Tanto é que no livro do Arthur Conan Doyle, você não consegue achar Kardec ali de uma maneira explícita. Até citar, mas você não acha Kardec, a doutrina espírita, de maneira explícita. São citados outros autores espiritualistas que tiveram uma grande projeção na época e uma grande contribuição para o movimento espiritualista. Swedenborg, no século XVIII, já construiu uma linha de reflexão sobre a realidade espiritual. Ele tem seguidores até hoje, Swedenborg, porque influenciou como é que era a vida do mundo espiritual para as pessoas que estavam, vamos chamar de encarnadas. Portanto, Kardec não criou isso. O espiritismo surge no meio desta onda e a partir deste momento Kardec passa a estudar os fenômenos e posteriormente ele organiza esse conhecimento. No começo, quando Kardec começou a aprofundar essa busca, ele obviamente
passou a questionar o que era aquilo. E mantendo contato com a origem do fenômeno, ele perguntou sobre a natureza dele. E o fenômeno respondeu que ele era um espírito. O fenômeno, a causa, a origem. E o Kardec achou isso muito interessante. Isso aqui é o Kardec falando. Geralmente nas ciências positivas, a gente formula hipóteses para explicar fenômenos, previamente, para depois aprofundar a investigação. Aí o Kardec, ele fala o seguinte: nesse caso nem foi preciso formular a hipótese, porque o próprio fenômeno já se auto-explicou. Ele falou que ele era um espírito. Então dispensou formular outras hipóteses para este caso, nesta comunicação. Ah, mas será que sempre eram espíritos desses fenômenos? Não, não eram sempre espíritos. A gente tem que separar o joio do trigo. Fenômenos, desde que controlados e efetivamente comprovados, eles têm uma característica. Quando algumas pessoas se envolvem em fenômenos que são provocados, ou querendo ter a ilusão de que é uma fonte inteligente, mas na verdade são pessoas fazendo fraude, pode acontecer? Claro que pode também. Então tem que tomar cuidado, que não é todo fenômeno de mesas girantes que a gente vai falar, olha, era um espírito que tinha ali. Mas os que o Kardec começou a investigar, o professor Ivail, obviamente ele buscou cercar o fenômeno para impedir ou para evitar qualquer tipo de adulteração ou fraude no processo. Muito bem. E ele começou a investigar as mesas girantes. Então ele parte da observação e começou a questionar para obter conhecimento. E ele percebeu que esse tipo de relação promoveria um profundo avanço no conhecimento que existia na época com relação à realidade do ser humano e principalmente com as consequências morais que isso poderia gerar. Kardec não foi o primeiro a fazer isso. Essa onda espiritualista já existia, e muito antes da onda espiritualista também nós sempre tivemos manifestações com o mundo espiritual, inclusive com regras de conduta, com normas, com explicações de como era essa realidade. Só que geralmente envolvidas em conhecimento místico, conhecimentos simbólicos, que não eram conhecimentos racionais, no sentido, vamos estudar e pesquisar fatos para descobrir a origem, sem ficar preso em revelações pura e simplesmente. E ele começou a questionar. E ele questionou sobre a parte filosófica, as questões fundamentais do homem. Quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Aí começa a construir todo o conceito filosófico que nós trazemos, e para compreender quem nós somos, de onde viemos e para onde iremos, dessa observação que ele começou a travar com esses chamados espíritos que se manifestavam em reuniões familiares. Só em uma casa Kardec fez isso? Não. A partir do momento que Kardec começou a se deparar com o fenômeno, claro que como esse fenômeno era relativamente conhecido em outros locais e se promovia esse tipo de situação, Kardec começou a explorar, no sentido investigar, questões que ele formulava e distribuía isso para diferentes grupos, e aquelas respostas que tivessem afinidade, que fossem coerentes, ele mantinha essas questões e começou a estruturar o conhecimento, não porque um espírito respondeu, mas porque vários grupos, vários espíritos responderam a mesma coisa. É o tal do controle universal que Kardec se serviu para responder e começar a estruturar as suas questões. Aí ele faz uma crítica, que as ciências positivas, elas são baseadas, na época, veja, isso aqui é ciência do século XIX, tá? As ciências positivas que Kardec se refere, basicamente conheciam as leis físicas do meio do século XIX. E essas propriedades que ele fala aqui, elas necessariamente deveriam ser mensuradas, deveriam ser detectadas, deveriam ser conhecidas conforme os instrumentos de conhecimento da época. E ele
radical e falar assim, olha, o fenômeno mediúnico é de outra origem. Não dá para investigar o fenômeno mediúnico usando instrumentos da matéria. Portanto, o objeto de estudo não é o mesmo. Você não pode aplicar o mesmo método e o mesmo objeto em objetos diferentes. E ele fez esse questionamento e colocou lá. Está lá no Livro dos Espíritos, na introdução, capítulo 7. E ele começa a criticar a ciência, vou usar a palavra positivista, ou positiva, nesse sentido, que a ciência queria fechar, queria enquadrar o espírito nos instrumentos e métodos da época. E ele critica isso. Ele começa a fazer essa diferença. Tem que se criar, tem que se analisar, tem que se adequar a investigação para a realidade espiritual. E aí ele continua criticando. Insistir em tratar esses fenômenos usando os aparelhos e instrumentos de conhecimento, método da época materialista, você vai insistir em querer adotar analogias que não existem. Que se os espíritos fossem se comportar da mesma maneira que as leis materiais que nós conhecemos, elas implicariam. Nós teríamos quase como predizer o que os espíritos fariam conforme o conhecimento que a ciência material possuía. E a ciência, sob a perspectiva materialista, é, portanto, incompetente para decidir sobre a realidade do espiritismo. Kardec disse isso, fui eu que pus o entre parênteses aqui, tá? Só para a gente começar a refletir. Ele começou a criticar severamente a ciência, mas ele chamava de ciência a ciência com paradigma materialista. Ele começou a criticar a ciência. Isso ele também foi lá na introdução. Como ele foi estudando esses fatos de maneira sistemática e foi construindo o referencial teórico para entender o que era efetivamente aquilo que estava acontecendo, e travando comunicação com os espíritos, ele se cercou, obviamente, de elementos para produzir uma teoria. Tanto ele se cerca desses elementos que ele afirma que o resultado que nós temos em função disso, a palavra paradigma foi eu que coloquei também, porque não existia essa palavra naquela época, mas era possível fazer com o conhecimento espírita predições e explicações sobre muitos fenômenos, mas sob a ótica espírita, sob o embasamento espírita, e não querendo adequar o fenômeno ao conhecimento materialista da época. Kardec começa a criar e dar a base para se construir um paradigma, como é que nós vemos o mundo sob a ótica espírita. E aqui é a frase onde o espiritismo é tratado como ciência. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Essa é a definição que Kardec usa no que é espiritismo, também na introdução. Então o espiritismo é ciência, com esta característica que Kardec está dizendo. Agora a gente vai entender se essa palavra, se esse conceito ele se adequa ou não ao conceito de ciência também, né? Muito bem. Aqui nós temos o Thomas Kuhn, que usou o termo paradigma, foi ele que introduziu o conceito de paradigma, para se referir à maneira que nós enxergamos e interpretamos o mundo. As crenças e premissas pelas quais alguém trabalha ou operacionaliza o seu pensamento. Eu entendo o mundo porque eu tenho conhecimento XYZ e eu interpreto esse mundo pelo meu conhecimento XYZ. Se o outro tem outro tipo de conhecimento, ele vai interpretar de outra maneira. Então ele tem ele tem outro paradigma para entender o mundo. Aí tem uma frase que ele fala assim: nós nos convencemos de que nosso paradigma é correto porque interpretamos todas as evidências de acordo com esse ponto de vista. Claro, se a gente já parte de uma premissa que necessariamente vai produzir um resultado já conhecido, qualquer coisa que nós interpretarmos sobre um paradigma, o resultado vai ser conforme esse paradigma.
Se é um paradigma materialista, que parte do princípio que não existe espírito, por exemplo, só existe matéria, qualquer fenômeno, o resultado sempre vai ser um resultado materialista. Não se vai aceitar, de alguma maneira, a hipótese espiritualista, porque isso teria que refazer, teria que mudar o paradigma. Você não pode aceitar algo espiritualista partindo de um paradigma materialista. Esse confronto, essa tensão que existe, já existia aqui, e não foi só com Kardec, muito antes disso, né? Mas essa tensão aqui, ela se mostra até hoje de uma maneira muito intensa, porque entra aí as crenças e culturas de cada local que vai fazer aceitar mais este ou aquele paradigma. E não se muda paradigma da noite para o dia. Max Planck tem uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte: uma nova verdade científica não triunfa pelos convencimentos de seus oponentes, fazendo ver à luz o oponente, mas principalmente porque esses oponentes eventualmente morrem. E uma nova geração surge mais acostumada com novas ideias. Então, essa troca de maneira de ver o mundo, ela não vem você apresentando fatos para a pessoa. Se aparecer um espírito agora aqui, materializar um espírito, se materializar, quem vê o mundo com paradigma materialista vai continuar vendo o mundo com paradigma materialista. Ele vai achar que isso daqui é alguma coisa ligada à matéria, a não ser que ele troque de paradigma. Por isso que as pessoas, ao se deparar com algum fato, elas continuam acreditando no que elas acreditavam antes e dificilmente elas mudam. Nós espíritas, não, porque a gente quer fazer as pessoas pensarem como nós pensamos. É fácil? Não. E vice-versa, o materialista também acha que é fácil fazer as pessoas pensarem como o materialista pensa. Não é. Infelizmente, hoje nós temos um problema que é a titulação acadêmica por trás de alguém. Isso leva algumas pessoas a colocar fé no que essa pessoa está dizendo, pura e simplesmente pela titulação acadêmica. Então a gente encontra milhões de livros materialistas por aí, na prateleira chamada ciência, e não encontra nenhum livro espiritualista na prateleira chamada ciências, simplesmente porque a pessoa que organiza aquela prateleira lá acha que isso não é ciência. Onde que nós encontramos alguma coisa de espiritismo? Lá em ocultismo, alguma coisa dessa natureza. Porque a pessoa que organiza separa. A cabeça dela é o seguinte: ciência ligada à verdade, ligada a fatos, ligada ao mundo real. Coisas que não se conhecem direito, coisas que supostamente têm envolvimento místico. Ocultismo. Vai para lá. E geralmente lá embaixo, no último lugar, você não consegue nem saber onde é, né? E a ciência está lá. A pessoa entra na loja, está lá, né? Esse tipo de postura reflete a sociedade da época. Portanto, encarar essa sociedade não é falar assim: não, é assim que funciona. Fala isso para o materialista. O materialista vai continuar achando que não é assim que funciona. Você que está com algum problema. Né? E Kardec coloca isso em todas as obras dele. O maior inimigo do espiritismo é o materialismo. Inimigo mesmo. O que o espiritismo combate é o materialismo. Ele não combate crenças. Se a pessoa está feliz com a crença dela, continue com as suas crenças. Não pode ser melhorar, é ser melhor. Só que quando a gente coloca o materialismo no processo, mesmo que alguém fale: não, fulano é materialista, mas é uma pessoa ótima, excelente. Tá? Ótima, excelente. Só que a visão de mundo que essa pessoa tem pode influenciar outras pessoas. Por exemplo, como é que é suicídio, que ele estava falando outro dia, né? Porque acabou tudo, não tem mais nada depois, para que eu vou continuar vivendo se eu estou sofrendo? O materialista pensa de maneira muito limitada: morreu, acabou tudo. Enfim. Aí Kardec, falando isso, olha só, em 1868, a ciência sem o espiritismo, e olha só, Kardec faz um contraste: ciência de um lado, espiritismo de outro. A ciência sem o espiritismo se acha debilitada para explicar seus fenômenos.
somente pelas leis da matéria, enquanto o espiritismo, sem a ciência, ficaria sem suporte e controle. Comparando com a famosa frase de Einstein, de 1941, a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Olha lá. O que nós temos aqui? Kardec, ele coloca o espiritismo aqui não como ciência, porque ele está fazendo um contraste com a ciência, que era considerada a válida, com o paradigma materialista, porque o espiritualista não era considerado ciência. Ele não considera ciência o espiritismo. Ele fala que o espiritismo precisa da ciência. Se ele fosse ciência, ele não precisaria da ciência, né? Ele precisa da ciência, mas no sentido método, para ter suporte e controle. Fazendo esse paralelo, a gente entende por que o espiritismo, em alguns momentos, ele é tratado como ciência, e em outros momentos Kardec não trata o espiritismo como ciência. Ele coloca a ciência como se fosse algo, outra coisa que não seja espiritismo. Mas isso aí não é meio contraditório? Não é, porque o contexto que Kardec se posiciona, ele limita até onde vai a proposta espírita e até onde pode ir a proposta ciência. Tem coisas que a ciência, por definição, não vai ter acesso hoje. Por exemplo, revelações. O espiritismo tem revelações? Tem. Mas são revelações que não podem ser testadas em algum momento? Quando conseguir testar, tem que testar mesmo. Não pode aceitar nada de graça. Só que não pode também ficar esperando que as leis da matéria digam exatamente como é o mundo espiritual. Muito bem. Aí Kardec apontou o caminho para a gente substituir esse paradigma materialista e revelar um mundo que só pode ser visto por aqueles que têm olhos de ver, usando a frase do Evangelho, que Jesus disse: fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse é um dos motos do Espiritismo. Só que muitas vezes nós espíritas não nos apegamos direito a essa frase e começamos a repetir coisas que a gente não sabe de onde veio, achando que aquilo fosse verdade, ou que seria verdade. E quando alguém pergunta, mas por que isso? A pessoa não sabe explicar. Então, será que a fé desta pessoa, ela é inabalável? Coisas a se questionar. Eu acredito em reencarnação. Ótimo, por quê? Aí você tem que explicar o porquê você acredita em reencarnação. Não é porque o fulano disse. Eu acredito que quanto mais evoluído é o espírito, menos ele sofre. Alguém fala isso. Por que você acredita nisso? Porque eu fui no centro lá do Alexis e alguém falou isso, eu gostei. Estou reproduzindo. As informações que nós temos em qualquer obra da codificação, todas passaram pelo critério da universalidade. São os espíritos, mas não foi um espírito. Foram vários espíritos que confirmaram a proposta. E Kardec, na codificação, ele é muito honesto em separar o que é dos espíritos e o que ele coloca como hipótese. Na Gênese, Kardec, coloca várias hipóteses ali que depois até foram refutadas, principalmente na parte de planetas e tudo mais. A teoria da geração espontânea. Na época de Kardec, isso era uma coisa que estava em voga lá, e ele colocou isso como hipótese. Mas não que ele afirmou, os espíritos dizem que é assim que funciona. Ele separa o que os espíritos efetivamente afirmam, que sempre é no sentido conceitual e com um horizonte muito grande, e aquilo que pode ser específico, que daí ele lança hipóteses. Muito bem. E cuidado com hipóteses, porque às vezes ele usa a palavra teoria. Hoje teoria tem uma conotação um pouquinho diferente, mas ele usa a palavra teoria das predições, por exemplo, que ele coloca lá, na Gênesis. Teoria das predições, ele tenta explicar como é que alguém pode ter conhecimento sobre o futuro. Mas ele tenta explicar. Os espíritos simplesmente falaram, não, é possível. Mas não dão detalhes.
de como se faz. E Kardec procura ajudar nesse entendimento, mas não que seja aquilo que está sendo colocado. E essa tal de comunidade científica, né? O que vem a ser esse negócio? O que é ciência? As pessoas também têm uma mania de falar que ciência é uma coisa só. A ciência. Não existe a ciência. Nós temos diferentes momentos evolutivos do pensamento científico e existem grupos dentro do que nós vamos chamar de comunidade científica que muitas vezes têm posições opostas até sobre determinado assunto, mas ambos fazem parte da chamada ciência. Portanto, isso é comum ouvir em centro espírita. Não, porque a ciência... Como a ciência? O que você está falando, né? Não existe a ciência, uma caixinha que você abre e fecha. Não é assim. Existe um corpo de conhecimento que foi produzido seguindo-se métodos considerados científicos que fazem com que exista uma rede de relacionamento entre pesquisadores, que é a tal da comunidade científica, e essa comunidade científica é a que produz conhecimento e compartilha e coloca esse conhecimento à prova para ser testado, para ver se isso pode ser aceito ou não, naquele momento. Porque para a ciência não existe conhecimento absoluto. Isso é verdade absoluta. Não existe isso para a ciência. Tudo pode ser refutado e deve ser refutado. Você não pode aceitar nada de graça e tem que ficar testando para ver se aquilo é verdade ou não, né? Essa comunidade científica, ela vai estar representada por diferentes pesquisadores, com diferentes com diferentes antecedentes culturais, posturas de ver o mundo. O paradigma que nós falamos, ele pode variar aqui, só que o que não pode variar é o método. O método científico, ele permite que outros pesquisadores possam entender o que a pessoa fez e eventualmente reproduzir o que a pessoa fez, para ver se aquilo é verdade ou não. Se uma pessoa recebe uma revelação, eu recebi a revelação, e não pode ser testado, isso não é ciência. Pode ser discutido no campo filosófico, não tem problema nenhum. Filosofia não é ciência, apesar de ter filosofia da ciência, mas filosofia não é ciência, no sentido de você comprovar e discutir ideias e testar as ideias. Tem mesmo dentro do campo chamado científico, não é toda a área do conhecimento que é considerada ciência por alguns pesquisadores. Tem algumas áreas consideradas hard, física e química, por exemplo, é alto, né? Física e química. Muita gente desta comunidade acha que essas ciências, essas áreas, efetivamente, isso é a ciência. As outras, isso não é ciência. Isso é dentro dessa comunidade aqui. Se dentro dessa comunidade tem essa discussão, como é que alguém vai falar, não, a ciência pensa isso? A ciência não pensa nada. O que nós temos é um conhecimento produto da investigação científica. Portanto, a gente tem que saber de onde a gente está falando, que tipo de área a gente está discutindo e quem pesquisou e como pesquisou, né? Compartilha-se o conhecimento nessa rede. Olha lá, olha o Canadá lá. Olha lá. Não tem ninguém no Brasil, é tudo grátis. O chileno é argentino. Tem um chileno lá. Muito bem, tem um australiano aqui. E como é que essa comunidade científica, como é que esses pesquisadores se formam, entram nessa comunidade, trocam conhecimento e efetivamente produzem o que a ciência, entre aspas, entende sobre algum assunto? Nessa pesquisa que a gente fez aqui, primeiro, vamos pegar uma maneira de nós introduzirmos alguém na comunidade científica. A pessoa tem que ser pesquisador. Ela tem que dominar, tem que conhecer, tem que entender o que ela está falando, porque é a mesma linguagem que o outro colega lá da Austrália vai entender também. Não o inglês, né? O método, a maneira que a pessoa fez.
Na pós-graduação chamada stricto sensu, que é onde se produz, ou se forma o conjunto de pesquisadores, o mestre e o doutor, os estudantes eles começam a desenvolver as habilidades da pesquisa aí, e o produto final dessa pesquisa geralmente é um trabalho que a gente vai chamar ou de dissertação ou tese. Dependendo do local onde a gente está, dissertação é para mestrado e tese é para doutorado, mas isso pode variar dependendo do local que a gente se encontra. Tá? Mas tem um produto final. Tem um produto final. A pessoa exercita a habilidade científica dela para investigar algum assunto e vai produzir conhecimento. Supostamente deveria produzir conhecimento. Esse conhecimento vai contribuir para aquela área onde ela está pesquisando. Vai agregar alguma coisa, um tijolinho que seja, mas vai agregar alguma coisa naquela área. E quem vai se beneficiar no primeiro momento é essa comunidade, essa rede científica que está aí. Esse é o caminho de inserção na comunidade científica. E quais são os trabalhos sobre a temática espírita que são produzidos pela chamada comunidade científica? O que se investiga com a temática espírita nessa comunidade? O recorte que foi dado foi Brasil, porque o espiritismo no Brasil ele é bem difundido, então é mais fácil achar pesquisas explicitamente com a temática espírita do que em outros locais. E a ideia foi ver o que foi pesquisado já sobre o espiritismo, porque daí a gente vê o que a ciência, o conhecimento científico que nós temos sobre o espiritismo, como é que está sendo produzido no país. Não dá para ver, obviamente, mas imagine que aqui é um planeta. Ah, sim, dá para ver. Dá para ver. Aquele contorno lá, todo mundo conhece. Estão saudades? Estão saudades. Muito bem. Tem um órgão que avalia esses cursos, né, que é a CAPES. A gente já vai falar sobre ela. E aqui são os cursos de mestrado e doutorado que nós temos no país, que são avaliados pela CAPES. Não é todo curso que é aprovado ou que tem reconhecimento pela CAPES. Esses são os cursos que foram reconhecidos. Nós temos no Brasil inteiro um pouco menos de 5 mil cursos avaliados pela CAPES. Boa parte deles, eles estão aqui, nessa região, a Sudeste, por uma questão meio óbvia, porque é a maior população e economicamente também é mais desenvolvida. O Sul, em segundo lugar, aqui tem 71%, depois Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Esses são os cursos que nós temos. Portanto, essa foi em cima desse universo aqui que nós pesquisamos, o que se produziu sobre doutrina espírita nesses programas de mestrado e doutorado. Aí está a CAPES, muitos aqui conhecem a CAPES, que é o órgão de fomento que nós temos e que também ajuda a desenvolver políticas para pós-graduação. Ela que regula e orienta esses cursos. E as instituições tendem a seguir exatamente o que a CAPES determina, porque elas são avaliadas pela CAPES e não querem perder o reconhecimento pela CAPES. Né? Quando a CAPES fala, tem que produzir, e todo mundo sai por aí escrevendo um monte de coisa, porque tem que produzir. Né? Ela disponibiliza um banco de dissertações e teses das universidades. Não são todas. Não tem, nesse banco não tem todas as dissertações e teses, mas tem uma boa quantidade. Tá, dissertações e teses, que foi a amostra dessa pesquisa. O que é essa pesquisa? O Tiago, em 2010, ele ampliou uma pesquisa que eu tinha feito em 2009. Eu peguei uma amostra menor, eram só as universidades que tinham conceito, a CAPES dá pontos para a universidade, né? Então eu peguei só as que tinham conceito 5 e 4 para cima. O Tiago não, o Tiago ele abriu o leque e pegou mais universidades, porque o banco aumentou também, falar. Desculpa, conceito 5 e 4 seria
O que exatamente? O maior conceito que a gente tem hoje é o 7. As pouquíssimas universidades têm 7. Desculpa, cursos. Não é a universidade, é o curso. E isso é a qualidade? A CAPES regularmente recebe informações das instituições. Eles avaliam o curso, o corpo docente, o programa, o impacto que esse curso está tendo no conhecimento, se os ex-alunos estão produzindo, eles fazem uma série de avaliações. E ponto 1. O máximo é 7, poucas têm. O mínimo para você ser reconhecido como uma entidade é 3. Menos que 3, você tem alguns problemas que a CAPES pode sugerir que não se tenha mais liberdade para abrir curso, para fazer outras coisas, enfim, começa a ter restrições. Então a avaliação da CAPES é seriamente seguida por todas as instituições de ensino que tenha programa de pós-graduação. Instalações, são vários fatores que são pontuados e são dadas as notas. Eu sei porque a CAPES tinha mais na minha cabeça uma relação com a universidade pública, mas não, é para tudo. Tudo. Ah, interessante. Tudo. Inclusive a CAPES, ela é responsável por eu estar aqui hoje. Ah, legal. Da CAPES. Falei bem da CAPES. Muito bem. A CAPES, ela tem esse poder de orientar as instituições, porque elas sabem que vão ser avaliadas e moldam os cursos para atender isso. Nesse banco de dados, dessa pesquisa que a gente fez, o que a gente pegou? Todos os resumos das dissertações e teses, analisamos todos os resumos com as chaves de busca. Espiritismo espírita, doutrina dos espíritos, doutrina espírita também tem aqui, não está aqui. Allan Kardec, Kardecismo, Chico Xavier, Francisco Xavier, Centro Espírita. Basicamente, porque nós consideramos que aquele trabalho que versasse, que tivesse como objeto a doutrina espírita, ou o espiritismo, necessariamente deveria constar no resumo uma palavra explícita vinculada à doutrina espírita. Por exemplo, reencarnação é espírita? Não necessariamente. Pode ser, mas não é um tema específico espírita. Né? Aqui a gente vai ver agora uma série de gráficos e uma informação. Temas espiritualistas, que também são muito relevantes e tal, mas não foi objeto desse trabalho, como Umbanda, Candomblé e outras maneiras de se trabalhar o conceito, o objeto espiritualista em linhas religiosas ou filosóficas, não foram consideradas. Portanto, tem trabalhos de tese e dissertações vinculados a Umbanda, só que eles não foram considerados espíritas. Tudo bem? Alguém ficou traumatizado? Não, é porque... Não, mas porque tinha que ser? Não é que tinha que ser. A gente usou como critério de seleção explicitamente o espiritismo, o espiritismo que nós entendemos Kardec. Tá? Nós encontramos 172 trabalhos, 140 de mestrado, 32 de doutorado. Bastante. Só que se a gente considerar que é desde 79, não é tão bastante assim. Mas vem aumentando. Né? Então esse gráfico aqui é interessante. Primeiro, para a gente fazer também, temos que reconhecer, não tinha dados para a gente pesquisar muito para trás. Esse banco de dados da CAPES é relativamente recente. Por mais que existam outras para trás, se elas não forem inseridas lá, não tem como identificar. Aqui, o mundo eletrônico já começa a tomar conta e fica mais fácil. Né? Hoje, por exemplo, em algumas instituições, obrigatoriamente, o trabalho da pessoa vai para a internet, vai ficar disponível no banco, está na internet. É normal. Antigamente, até no início de 2000, 2002, não existia esse negócio. Agora é obrigatório.
para algumas instituições, né? Por isso que está mais fácil também analisar. Vermelho é doutorado e o escuro aqui é o mestrado. Veja só, a gente começa lá de 79, né, com um trabalho, aí a gente vem até 90. Poucos, até, somando esse período todo aqui, a gente tem 5 trabalhos, né, que foram identificados. Não quer dizer que não possam existir, mas que foram identificados. De 92 para cá, foi a primeira tese que nós temos, e aí nós temos agora um processo de crescimento sobre a temática espírita muito mais relevante do que a gente tinha no passado. Também porque o tema espírita hoje, não que ele seja facilmente aceito, mas ele é mais aceito hoje do que no passado. A gente tem uma série de influências aí que justificariam isso. Tá? Gênero. Tem diferença de quem produz mais, homem ou mulher? Tem. Você acha que é mulher? Não. Ah, pois é, é quase igual. Essas são a autoria dos trabalhos, tá? Por que está aí esse quadrinho? Porque no centro espírita, no exterior não sei se é a mesma proporção, mas a maioria dos frequentadores são mulheres. É feita por mulher. As mulheres são as maiores frequentadoras, só que no Brasil os dirigentes não necessariamente seguem a mesma proporção de frequentador. Tem mais homem dirigente do que mulher dirigente. Machismo isso? Pode dizer, não sei. Na sociedade. Uma constatação. Constatação. Sem julgamento, boa. Tem centros que as mulheres, obviamente, são lá, dirigem mesmo. E tem centros que os homens tendem a dominar a direção. Os afazeres, os compromissos com a família e outras coisas, obviamente, tudo interfere nisso, né? A mulher tem filho, eu acho que ela tem menos tempo para ficar cuidando, né? Por exemplo, a sua, que estava aqui e foi cuidar do filho. É verdade. Mulher, ainda mais no Brasil, tem que ser 2 pessoas Exatamente. Só, né? Mas na produção. Aqui mais ainda, aqui não tem empregado. Muito bem, mas na produção a mulher está quase igual lá. A mulher tem até Eu estou falando brasileira, é isso que eu quis Essa dizer. produção está falando desses trabalhos. dos 172. Não de maneira geral. Não, dos 172. Ah, tá. Aí distribuído por região aqui, né? Também pela proporção e pela quantidade de instituições que nós temos, São Paulo tem, obviamente, uma participação bem expressiva pela quantidade de instituições, pela população, enfim, uma série de fatores. Depois nós temos Minas, Rio de Janeiro e os outros, daí 29%. Produção sobre a temática espírita. A gente já vai ver o que a gente está chamando de temática espírita daqui a pouco. Tá? São Paulo tem quase metade, 42% da produção. Lembra que o Sudeste era o grande vencedor? Por causa disso. Né? São Paulo tem um peso bastante grande. Tem estado que nem aparece porque não foi identificado mesmo. Lá. Aí está a distribuição das instituições e dos trabalhos que foram analisados. Quanto mais escuro é o trabalho, maior a concentração, mais claro, o branco não tem nenhum, né? Ou seja, não tem nenhum trabalho. Essa região aqui, e a concentração ela tende a vir para cá. Fica aqui no Sudeste mesmo. Né? Essa é a proporção onde mais se produz teses, dissertações sobre a temática espírita. Tudo bom? Faz sentido também se nós compararmos esses dados com outro dado que é oficial, que é o do IBGE, que é o censo. O espiritismo, nós hoje somos 2% da população. Quando eu falo nós aqui, é porque nós aqui, nós somos 2% da população do Brasil. Do Brasil. Brasil, arredondando, né? 200 milhões de habitantes, 4 milhões de espíritas. Só que esses 4 milhões estão concentrados. E estão concentrados aonde? Nas grandes cidades. O espiritismo é uma maneira de nós entendermos também a distribuição desse processo,
O Espiritismo está nas grandes cidades porque é uma doutrina que apela para a pessoa mais urbanizada, que tem mais tempo de estudo e que tem características um pouquinho diferentes do grau de influência que a cultura local pode provocar na pessoa. O urbano, ele tem menos influência, claro que ele é influenciado, mas ele tem menos influência, ele é menos suscetível a algumas coisas do que no interior. Quando eu falo interior, é que aqui não está por cidade, né? Se pudesse por cidade aqui, claro, teria um monte de cidades que nem apareceria aqui, porque são poucas dissertações. Basicamente está concentrado na USP, a gente já vai ver aqui as dissertações. Tá? A Unicamp tem bastante também. Enfim. Quando você falou de sexo, seria porque as teses chegam na área de humanas, na área de humanas tem mais mulheres? Não, é proporcional. A gente vai ver as áreas também que foram feitas. Mas aí é bem proporcional. É igual, a produção é igual para todo mundo. A única área de conhecimento que tem desnível tradicional já, mas que não tem nada a ver com o espiritismo no caso aqui, é engenharia. Engenharia, basicamente, são homens que fazem o processo. Aí, em compensação, você vai para letras. Tem bastante homem também, mas tem bastante mulher também. Aqui estão as instituições. Olha lá a Unicamp. A Unicamp, somando-se mestrado e doutorado, é a que mais tem representatividade, tem 17. 17. Não é muita coisa, considerando o tamanho da Unicamp. Depois vem a PUC de São Paulo, a USP. A USP é a que mais tem doutorado sobre a temática espírita. Depois vem a Federal do Rio, a de Juiz de Fora, a Unesp, Santa Catarina, a Fluminense, Uberlândia, a Pernambuco, a Estadual do Rio, a Federal do Paraná, a Federal do Ceará, a de Brasília, Minas Gerais e Paraíba. Paraíba só tem mestrado. Essas são as instituições, basicamente todas públicas. Tem também outras que não estão aqui, mas que privadas, que fizeram dissertação? Tem. Agora que eu estou pensando uma coisa, a PUC, Pontifícia Universidade Católica, tá quase em primeiro lugar. Né? A gente vai ver aonde, né? Ok. Eu trabalho numa que é presbiteriana. E teve um trabalho que foi, não fui eu que orientei, mas teve um trabalho que foi feito sobre temática espírita. Uma questão, não sei se você vai falar depois, mas você mostrou agora há pouco que teve um aumento assim, significativo das pesquisas nesse assunto depois dos anos 2000, mais ou menos. Depois de cá? Depois, mas principalmente porque a disponibilidade de dados que nós temos também é maior. Então, exatamente. Então, isso é uma tendência ou isso a gente não conhecia o resto? Daqui para trás, a gente não tem como afirmar que existem trabalhos que não foram capturados. Mas se a gente pegar, por exemplo, esse período de 98 para frente, é uma tendência. É uma tendência, Agora, pergunta, você vai falar sobre por que dessa tendência? Não, a tendência é maior porque a exposição hoje ela é mais consistente da doutrina espírita. É o Chico Xavier, né? O Chico, na verdade, é bem antes. Não, eu sei, mas estou dizendo, o trabalho dele repercute muito depois da morte. Durante, mas também... a gente vai ver a área de conhecimento e o trabalho. Acho que nos últimos 10 anos foi uma coisa maior. Você não acha também que quando a gente começa a ter dados sobre o assunto, fica mais fácil alguém escolher aquele assunto também, porque vai ter... É o papel da Liga, que a Liga quer fazer. Ela quer formar referencial para os pesquisadores. Fica muito difícil você criar um trabalho. E não é só o referencial. O referencial é fundamental. É o orientador querer orientar. São coisas diferentes. Tem um orientador. Exatamente. Muito bem, aqui são os programas onde foram concentrados os trabalhos. O primeiro, por uma questão óbvia, e aí a PUC ganha, é o programa de Ciências da Religião.
Por quê? Porque o Espiritismo é tratado aí como uma religião e se estuda os aspectos culturais do Espiritismo. A PUC é uma que se destaca nesse sentido. ST é o que é? É Studies. É que está... É que esse foi a que apresentou em Toronto, que estava em inglês, é que eu mudei para o português. Aí eu só esse ficou em inglês. Ficou tudo bem. É o nome do curso. É o nome do programa. Ciência da religião ou estudos da religião? Ciência da religião. Ciência da religião. Aqui eu não sei como é que vocês chamam. Não sei. Eu nem conhecia essa matéria. Fala, desculpa. Você acha que o fato que acho que a Universidade de Curitiba criou um bacharel em doutrina espírita vai ter um impacto maior sobre esses estudos aí ou não vai? Eu acho que não. Primeiro porque o que eles criaram foi lato sensu, não foi estrito sensu. Segundo, eles foram mal avaliados agora, eu vi. A avaliação. E terceiro, eles não estão desenvolvendo pesquisa espírita. Ah, que pena. Eles não estão. Eles puseram o nome lá, mas eles não desenvolvem pesquisa espírita. O que é mais histórico? Foi uma iniciativa que tiveram, é uma instituição privada, criou-se uma instituição privada com o nome espírita, só que no currículo tanto na graduação quanto nos programas de lato, você não desenvolve pesquisas espíritas. De repente era assim, que realmente você está falando da pós-graduação avaliada pela CAPES, né? Você não está entrando em graduação. Não, nem artigos. Se a gente fosse olhar periódico, tem um mundo para ser pesquisado. Né? Muito bem, então esses são os programas, está lá. Religião, história, sociologia, educação, antropologia, né? Vai indo. Aí não tem teologia. Está dentro de ciência da religião. Isso que eu quis dizer. Vai descendo, aí chega em geografia, né? Aí a gente olha assim, tem medicina ali, que reúne, tem toda a parte de saúde, na verdade, não é só a parte de saúde. A gente olha assim, cadê física? Cadê química? Engenharia, como que é a consequência? Engenharia. Não tem explicitamente sobre a temática espírita. Não tem sobre a temática espírita. Você pode ter assuntos relacionados à doutrina espírita, mas não tem explicitamente sobre a temática espírita. Esses são os programas hoje no Brasil que estão produzindo. Você analisou todos os trabalhos que tiveram financiamento? Não. Isso não foi visto. E a gente sabe que muitas vezes não tem, né? Não foi visto, na verdade. Aí eu não tenho nem como falar se foi ou não foi. Alguns comentários para reflexão disso que a gente estava conversando. Essa pesquisa, ela é muito pouca. Tá? A gente fala, nossa, 172 trabalhos, tá, mas em 40 anos, 30 anos. Em 30 anos. Tudo bem, tem um pedaço que a gente não captura, porque não tinha banco de dados para fazer essa captura. Tem um pedaço, até hoje o banco de dados da CAPES não é completo plenamente, você não consegue capturar todas as coisas. A chave de busca, às vezes ela não é tão amigável assim. E a pessoa que escreve não necessariamente... Elas não querem mencionar explicitamente, né? Eles querem fazer isso sem se comprometer. Se alguém escreveu sobre Eurípides Barçanufo, não vai aparecer, a não ser que ela ponha lá a palavra espírita. A tendência é ela pôr. Porque alguém que vai pesquisar Eurípides é porque educador, mas educador vinculado à doutrina. Né? Então, as palavras de pesquisa, elas estão aí para ajudar a fazer esse reconhecimento. Se alguém falou de Bezerra de Menezes, mas a vida política de Bezerra de Menezes, e não colocou a palavra espírita, isso não tem... isso não pode ser considerado como um trabalho sobre a temática espírita, porque o fulano era espírita. Não adianta nada fazer um trabalho com alguém que é espírita se não se toca no assunto espiritismo.
além dela ser incipiente, ela basicamente explora o contexto cultural e os aspectos sociais envolvidos. Não se explora a causa. Nenhuma dessas pesquisas está indo na causa da realidade do espírito, ou da sobrevivência do ser. Essas pesquisas não vão nesse sentido. Essas pesquisas simplesmente, elas estudam o espírita. Poderia ser um budista, podia ser qualquer um. Eles estudam o fenômeno, o impacto na sociedade, dependendo da área. Isso é muito óbvio. Em comparação, por exemplo, que eu acho que do ponto de vista conceptual, eu acho que o budismo mais se assemelha à questão da teologia da reencarnação, etc. Existe um paralelo, ou você chegou a ver, se existe esse tipo de estudo para outras religiões, ou para o budismo, por exemplo, de ir na essência da existência da alma, não a existência da alma? Existe pesquisa nesse sentido? Ou a gente não viu se nessa produção alguém... Primeiro a gente só fechou no espiritismo, né? O máximo que a gente tocou em outras religiões foi quando olhou aqui, ó, na literatura, quando se fala de literatura comparada e por aí vai, e mesmo lá em cima, estudos da religião, várias vezes o espiritismo aparece como elemento para se comparar com o outro, e está lá no meio sendo se comparado com outros. Aqui a gente pegou, basicamente, desde que tivesse alguma relevância para o estudo. Não, poderia até não ser o principal seria uma comparação entre outras, mas ele estava lá e tinha uma certa relevância. Quando ele é citado pura e simplesmente, não vai nem aparecer no resumo, porque não chega a ser relevante, né? Mas no caso dessa questão de ir na essência da causa, o budismo ele não está preocupado em provar cientificamente Não, eu não digo de budismo, mas se existiria ou existe estudos científicos não relacionados ao espiritismo, enfim, na área, no Brasil a área para a psicologia é razoavelmente bem desenvolvida, mas não sei se eles fazem estudos científicos ou estudos para ir a fundo na questão da existência da matéria, não matéria. Não, entendi. Eu acho que é bem pertinente. Eu vou citar um exemplo, não foi obviamente foco desse aqui, mas vocês sabiam que o Stevenson é canadense, né? O Ian Stevenson é canadense. Sabiam disso? Sim. E Stevenson, então eu vou de novo. E Stevenson, sabe quem é, né? E Stevenson é um pesquisador, já morreu, mas morreu recentemente. Ele foi um dos maiores pesquisadores que nós tivemos, científicos, sobre reencarnação. Ele é aqui no estado de Virgínia, aqui do lado, nos Estados Unidos. Aponto como se fosse aqui do lado, né? Ali, atravessando a parede, atrás da parede. O Stevenson, que era canadense, mas que depois foi para os Estados Unidos. Por sinal, ele nasceu em Montreal. Eu lembro disso, ele nasceu em Montreal. É verdade, ele nasceu em Montreal. Os Estados Unidos para ter financiamento. Ele nasceu em Montreal. Aí o pai dele, acho que era correspondente de um jornal americano. Era correspondente americano, não lembro a quem. E eu sei que ele teve algumas... Foi para Ottawa também. E depois ele foi para os Estados Unidos. E desenvolveu uma pesquisa muito interessante lá sobre reencarnação. Cientificamente ele é extremamente respeitado. Ele tem um núcleo de pesquisas que foi financiado por uma pessoa um mecenas, né, que bancou esse núcleo, deu funding por isso que continua o núcleo, porque tem funding. A universidade é assim, tem funding, está lá. Não tem. E ele tem a equipe do Stevenson, quem hoje está lá é o Tucker. Né? O Tucker, ele e outras pessoas desenvolvem pesquisa sobre reencarnação em crianças. Muito, muito interessante. Ele nem cita a palavra espiritismo, mas o tema é muito interessante. Poderia ser classificado como tema espírita, né? Relacionado, mas não é espírita. Mas não é espírita. Não é sobre espiritismo. Relacionado. E eu perguntei isso para um físico e para pessoal de área de exatas, né? Eu falei,
apresentando isso daqui. Aí um deles falou para mim, não, é porque a gente não pesquisa com o nome espiritismo. Eu falei, então tá bom, vocês pesquisam qualquer coisa, menos não coloca isso em evidência para falar que é doutrina espírita, não vai aparecer como produção científica ligada ao espiritismo, né? Mas também não quer dizer que tenha que aparecer, o importante é entender o fenômeno. O importante é entender o fenômeno, não precisa pôr o rótulo espírita lá, né? É que neste caso aqui a gente queria conhecer o que se produzia sobre o espiritismo. Tá? Com licença, Marco, Fala. rapidamente, na área da medicina, a pesquisa lá do espírito estava assim, mais sobre o quê? Sobre espiritismo na área do hospital, como é que era? Não tinha nada a ver Não, com... o leque que se tem é sempre o efeito da doutrina espírita. Teve uma das pesquisas que pesquisava os médiuns, para ver se eles tinham algum tipo de distúrbio. Desculpa, Fala. outro dia eu não tive toda essa metodologia que você teve. Eu só estava tentando achar alguns trabalhos em medicina sobre espiritismo. Eu achei muita coisa nessa área aí, em psiquiatria. Sim. E comparando a mediunidade, analisando até que ponto aquilo era uma manifestação psiquiátrica, de um distúrbio psiquiátrico, esquizofrenia, alucinação, enfim, paranoia. Isso. Muito nesse sentido. O objeto de estudo era o espírita, mas não era o espiritismo. Tá? Tem uma das pesquisas que foi do Alexander Moreira, ele estudou exatamente isso e comprovou que o espírita, o médium, era muito mais, eu não lembro as palavras que ele usou lá, mas ele era mais, isso que eu vou falar agora não tem nada de científico, era mais normal que quem tinha distúrbio, né? Que não tinha. Ou seja, quando se fala desses programas, geralmente eles estudam o efeito do fenômeno social que o espiritismo causa, do espírita. Eu mesmo, a minha dissertação de mestrado, eu estudei uma casa espírita. Mas a minha área é outra, é gestão. O que eu estudei? Gestão da casa espírita. Eu estudei a doutrina espírita, eu estudei uma casa espírita. Né? Mas não quer dizer que eu tenha contribuído para agregar conhecimento para os princípios espíritas. Agregar conhecimento para a gestão da casa espírita. Né? No doutorado eu fiz entidades filantrópicas, tinha entidades espíritas lá dentro também. Mas não quer dizer que eu agreguei conhecimento para o espiritismo. Esse tipo de postura é que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque é doutrina espírita que está agregando conhecimento. Eu tinha em mente o Dr. Sérgio, de São Paulo, que faz ele estudou a pineal, Pineal, exato. Pensei que estaria nessa área aí. Não foi. O que ele